Glória seja dada ao nome de Jesus. A palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 24, fala do encontro de Rebeca. Mas antes de ter esse encontro, Deus já tinha preparado, Deus já tinha escrito, porque a palavra de Deus ele vai direcionar Abraão para uma terra, e se ele fizesse da forma que Deus tinha ordenado para ele, e queria ser bem-sucedido em toda a sua jornada. E a Bíblia vai dizer que Deus vai prometer para ele. Qual a promessa que Deus vai prometer para ele? Um filho, porém ele estava avançado na sua idade, a sua esposa é histérica. A palavra de Deus é bem clara e a palavra de Deus diz que o Senhor não é um Deus que mente, o Senhor não é um Deus para que prometa algo e não venha cumprir aquilo que ele prometeu. E a Bíblia vai dizer que Abraão, por ser de idade, ele não acredita, ele sai, ele toma a direção de Deus, ele vai na direção de Deus, ele caminha na direção de Deus, mas quando Deus promete algo para ele que ele achava que não poderia ter acontecido, pois a sua mulher era histérica, e além de ser histérica, já era avançado de idade, tinha uma idade avançada. A Bíblia diz que o meu Deus é um Deus que como um dia para ele é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia para ele. A Bíblia diz que ele assenta no globo da terra. A Bíblia diz também que o nosso Deus é um Deus todo poderoso, é um Deus que ele contempla o bom e o mal. A Bíblia diz que a chuva cai para os dois lados. A Bíblia diz que o Senhor, ele conhece o coração, a mente, o deitar, o levantar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, então ele promete. E qual é a promessa que ele promete? Dá um filho para Abraão. E Abraão vai dar risada, Abraão não vai acreditar. E a Bíblia vai dizer que nesse tempo vai chegar a promessa dele. A Bíblia vai dizer que ele vai dar um filho para ele e vai colocar o nome dele de Isaac, vai encher ele de riso, vai ter alegria na casa dele. E a Bíblia diz que passar de tempo, da idade dele ser avançada, de Deus concluir o projeto, o plano de Deus, a jornada dele vai ser bem sucedida, porque ele se direcionou no caminho de Deus, mesmo não acreditando, mas ele se direcionou, ele fez algo para Deus, ele caminhou no caminho de Deus, ele obedeceu a voz de Deus, ele se direcionou para o caminho de Deus, ele não se inclinou para aquilo que a pessoa acha, porque muitos pensam, não, ele se direcionou para o que Deus tinha falado com ele, mesmo não acreditando, mas ele ouviu a voz do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Deus vai dar um filho. E esse filho, depois da velhice dele, a Bíblia vai dizer que ele também vai dizer para o seu mordomo pegar uma mulher da tua casa, da tua parentela, que também para dar como filho. E a Bíblia vai dizer assim: o meu Deus que foi bom comigo, que fez toda a jornada comigo, que me prosperou, que fez algo sobre a minha vida também, vai ser contigo também. E esse mordomo, ele vai se direcionar em toda a jornada, em todo o caminho, ele também vai pedir um sinal a Deus. E quando ele pede um sinal a Deus, a Bíblia vai dizer que Deus, ele vai dar sinais para que ele também entendesse que Deus estava no negócio, que Deus está naquilo que foi direcionado, que o servo de Deus direcionou, que vinha da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer que ele vai encostar perto de um poço, e um poço que era de fonte das águas, e a Bíblia diz que era um poço que ele estava guardando ali, tinha água ali dentro daquele poço, e desceu antes dele chegar. Rebeca já estava tirando água do poço. E a Bíblia vai dizer que ele vai se espantar, porque ele pediu um sinal a Deus. Tem pessoas que pedem sinal a Deus, tem pessoas que já pediram sinal a Deus, tem pessoas que já pediu sinal a Deus e Deus já deu o sinal. E qual é o sinal? Sinal de Deus, sinal de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele pediu o sinal, e o sinal foi esse. E o sinal, a donzela não só deu água para ele, mas também deu para ser quem estava junto com ele, para os seus animais, e ele se espantou com aquilo que Deus estava fazendo. E a Bíblia diz que quando chega na casa do teu pai, na casa de Laboão, a Bíblia diz que quando chega lá, a Bíblia diz que quando chega lá, ele vai olhar, vai ver que ela está com as pulseiras, porque ali era algo que eles faziam para abençoar a vida da serva de Deus.
Porque Abraão foi bem sucedido porque ouviu a voz de Deus. Abraão foi bem sucedido porque ouviu o que Deus tinha falado, o que Deus direcionou a ele, e ele cumpriu e ele fez conforme a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que ele manda esse mordomo, o servo dele ir, e o servo dele também pede sinais, e os sinais Deus dá também. E o sinal que Deus deu para ele, a Bíblia diz que ela já estava aguardando ali, já estava tirando água, e também dá água também. E quando chega na casa do teu pai, Labão vai entender também que Deus estava num negócio, e vai entender e vai dizer, não, certamente pode ir, vai perguntar para ela e ela vai dizer, não, eu vou. Então ele vai seguindo. Então, irmão, tem casamento que tem que vir da parte de Deus. O coração do homem, o coração da mulher é enganoso. O coração do homem almeja algo, o coração da mulher almeja outro. Mas o que vem da parte de Deus, o inimigo, bombagira, bombugeiro, prato, pratinho, ninguém arranca. Basta obedecer a voz de Deus, basta ser temente de Deus, basta ouvir a voz de Deus. Não seja teimoso no que Deus mostra, no que Deus fala, através dos sinais, através que Deus já falou contigo. Obedeça a voz de Deus e seja bem sucedido. Vem uma Rebeca e vem uma Rebeca para você. Vem algo sobrenatural sobre a tua vida.